Graça e paz, Igreja do Deus Vivo. Hoje, domingo 21 de fevereiro, estamos, graças a Deus. E eu quero agradecer a Deus hoje pelo que Ele já fez por nós, pelo que Ele nos permitiu fazer. Eu quero agradecer a Deus hoje pela sua presença aqui na casa de Deus. Eu quero agradecer a Deus por você que assiste essa transmissão na sua casa. Eu quero agradecer a Deus porque Ele tem nos dado mais uma rica oportunidade de louvar e adorar o nome dEle juntos na casa do Senhor. Graças a Deus por isso. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. E eu convido a você neste momento, aqueles que puderem se colocar de pé, abra a palavra do Senhor lá em João, Evangelho de João, capítulo 12. Capítulo 12, do primeiro versículo ao versículo 8. João, Evangelho de João, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8. Após essa leitura, você, por favor, não feche a sua Bíblia. Deixe ela aberta para nos ajudar no momento oportuno que Deus nos usar para pedir ajuda aos irmãos para esta mensagem. O texto, o tema desse capítulo 12, Jesus ungido por Maria em Betânia. E esse capítulo ele é rico em muitas questões e termina com um resumo dos ensinos de Jesus, que depois nós vamos ver. Estarei lendo e os irmãos estarão acompanhando esta leitura. João 12, do versículo 1 ao versículo 8, Jesus ungido por Maria em Betânia, nos fala assim a palavra do Senhor. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Senhor, toma conta de nós nesta noite, Deus, como o Senhor tem feito de uma forma muito especial para com cada um de nós. Como nós somos gratos ao Senhor por chegarmos até aqui, Deus. Pelo que o Senhor tem feito e nos permitido te adorar em espírito e em verdade, Deus, junto com o teu povo, nessa comunhão santa, aonde o seu povo se apresenta na tua casa, Deus, diante do Senhor. Muito obrigado. Mas agora, Deus, é hora de ouvir a tua voz. É hora de sentir, Deus, a tua vontade em nosso coração. É hora de perceber o que o Senhor quer para nós. Então, Deus, retire de nós todo eu, toda vaidade, toda carnalidade, Deus. E seja soberano no que vamos falar. E atua poderosamente em cada coração, naquilo que cada um precisar, conforme a sua necessidade, na medida exata de cada coração. Só o Senhor sabe isso, só o Senhor pode fazer isso. Contudo, estamos mais uma vez na total dependência do Senhor, porque reconhecemos a nossa carência de Ti, Deus. Então, por isso, Deus, tenha misericórdia e nos ajude e perdoa os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. O nosso tema já está aí na tela, o tempo da oportunidade, baseado nesse texto do Evangelho de João, capítulo 12, um texto onde é rico em falar do Evangelho, um texto onde o apóstolo escreve este livro, e este livro foi escrito por ele, pelo apóstolo João, o discípulo João, e ele vai apresentar a vida de Jesus de tal modo aonde os incrédulos possam crer de uma forma clara e transparente na pessoa de Cristo.
por outro lado também ele apresenta esse evangelho, a vida do Senhor Jesus, de uma forma também muito clara, e expõe a vida do Senhor Jesus para com aqueles que já creem no nome do Senhor Jesus, possa ter no seu coração uma tranquilidade e uma certeza de testemunhar a todos que Cristo verdadeiramente vive. Ou seja, a ideia central deste evangelho, a intenção única, singular do apóstolo em escrever esse texto, é que os servos do Senhor Jesus, não somente os discípulos naquele momento, a partir daquele momento, quando eles iriam caminhar sozinhos, sem a presença de Cristo aqui na terra, mas também nós, no tempo presente, pudéssemos testemunhar de Cristo em todo o tempo. E eu creio que hoje é o tempo dessa oportunidade, de nós estarmos testemunhando de Cristo de uma forma muito especial, de uma forma com unção, com poder, onde as pessoas possam ver em nós e ter em nós a mesma convicção que nós temos de que Cristo verdadeiramente ressuscitou e vive eternamente, e também vai voltar para resgatar a igreja dele, o povo dele. Então Jesus aqui, através do evangelho, através da sua palavra, da sua ministração, está desafiando os discípulos, aqueles que estão ouvindo e crendo e admitindo ele como Senhor e Salvador de sua vida, para que não tenham dúvida a respeito do que ele está falando. Lógico, porque os discípulos estavam ouvindo, então eles não poderiam ter dúvida daquilo que o Senhor estava ministrando aos seus corações. E eu creio nisso, que eles creram de tal forma que deram continuidade à palavra de Deus, aos ensinamentos do Senhor Jesus, e este ensinamento chegou até nós hoje, tendo em vista ter passado em primeiro lugar pelo testemunho vivo dos discípulos após o Pentecoste, após a subida do Senhor Jesus aos céus. Então também eu posso afirmar que hoje eu creio no Senhor Jesus, porque especificamente eu ouvi falar do Senhor Jesus e creio, e pelo principal exemplo de que li isto nas Sagradas Escrituras e testemunho esta verdade como sendo algo extremamente especial para a vida daqueles que precisam ter Jesus e ter a vida eterna com o Senhor Jesus. Por isso eu convido a você a abrir mais uma vez a palavra de Deus, lá em João, no mesmo capítulo 12, e você vai ver um pouco do resumo desse evangelho que convenceu o meu coração e tem convencido através dos anos, dos milênios, dos séculos, muitas pessoas a crer nesse Cristo vivo, nesse Cristo ressurreto, nesse Cristo que reina de forma absoluta entre nós. Palavras do próprio Senhor Jesus, que aqui João resume de uma forma clara, que não deixa dúvida em nosso coração de quem é Jesus e o que ele representa para nós. O versículo 44 de João 12 diz assim: e Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas crê naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me... Vamos, igreja, me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para... Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia, porque eu não tenho falado por mim, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E o último versículo, todos nós juntos: eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo como o Pai me tem dito, assim falo. Ou seja, o mandamento do Pai para com o Senhor Jesus é que ele trouxesse da parte de Deus a palavra de salvação e de vida eterna em Cristo Jesus. Logo, não conhecemos outro caminho que nos leve ao céu, à presença de Deus, que não seja através de Cristo. Logo, que se alguém pregar ou crer de forma diferente, isso é anátema, é mentiroso, é perigoso, não reflete a verdade bíblica, a verdade das mensagens do próprio Cristo para nós. Logo, eu li e
creio nesta verdade, e eu tenho certeza da minha salvação, e tenho certeza que Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus, e creio que Ele ressuscitou, e creio também que Ele vai voltar para terminar a missão mandamental do Pai para conosco. Por isso que nesta noite, através desse texto, queridos, nós queremos falar do tempo da oportunidade. E nós temos um texto que acabamos de ler, que é o capítulo 12, de 1 a 8, que começa dessa forma: 6 dias antes da Páscoa, ou seja, 6 dias antes da morte de Cristo, 6 dias antes do Senhor Jesus ser julgado e ser condenado ali por Pôncio Pilato e por toda aquela geração dos judeus que gritava: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Ele estava agora ali em Betânia, na casa possivelmente de Simão, aquele leproso que ele havia curado. Mas ali também se encontrava a família de Lázaro, Maria e Marta, junto com ele. Então, ele ali traz uma mensagem, ele ali se apresenta, e ali esse texto para nós também se apresenta como um momento de oportunidade aproveitado intensamente pela família de Lázaro. Logo também, ao outro lado da moeda, é verdadeiro. Um momento tão especial que ali Judas não aproveitou, desperdiçou, e pelo contrário, se apresentou verdadeiramente aos discípulos, e para nós que lemos e cremos hoje, qual era a sua verdadeira missão ali no discipulado. Não era pregar a vida eterna, não era testemunhar de um Cristo vivo ressurreto, pelo contrário, a sua missão era trair o Senhor Jesus. E ele não creu nas palavras do Senhor Jesus, caminhou com ele, mas perdeu o tempo da oportunidade. E por outro lado, quando nós vamos ver a família de Lázaro, Marta, e também Maria, e também Simão leproso, e tantas outras pessoas que vamos ver e conhecer, aproveitar o tempo da oportunidade, crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E eu quero crer que hoje também, mais uma vez, quando nós levantamos a nossa voz, quando nós olhamos para a palavra de Deus, que é viva e eficaz, quando nós recebemos do próprio Deus a mensagem para dar à igreja, para a sua edificação, também neste momento é um tempo de oportunidade. Porque o texto diz que 6 dias depois Jesus já estaria morto, pendurado no madeiro. E eu não sei, e talvez possa ser que daqui a 6 dias ele volte, ou daqui a 6 horas, ou daqui a 6 segundos, ou daqui a 6 anos, ou daqui a 600 anos, não me interessa. Eu só sei que o Senhor Jesus está de fato pronto para voltar, aguardando apenas o sinal verde do Pai para estar de volta, para arrebatar a sua igreja e o seu povo. Então, o tempo da oportunidade é agora, e nós precisamos decidir, e vamos aprender com esta família, a família de Lázaro, o que eles fizeram, o que o texto nos apresenta, para que possamos também ter as mesmas atitudes e não deixar o tempo da oportunidade passar. Eu quero considerar em primeiro lugar o que nós aprendemos com esta família nesse texto, é que o tempo de servir ao Senhor é agora. E eu creio que isso nunca foi tão verdadeiro diante dos nossos olhos, diante do tempo que estamos vivenciando, irmãos. Porque a todo momento nós estamos recebendo um WhatsApp de que o irmão tal morreu, o irmão tal faleceu, o irmão tal também faleceu, o irmão tal está grave, o irmão tal está doente, vamos orar, vamos fazer isso, e estamos intercedendo. Há um cheiro de morte, há um cheiro de velório exalando na humanidade, e muitos não estão dando a devida atenção e a importância a esse momento histórico que estamos vivenciando. Ainda muitos rejeitam a palavra de Deus, como no tempo de Noé, quando ele anunciava para que as pessoas pudessem adentrar a arca, acreditassem na sua mensagem como verdadeira, porque viria um dilúvio da parte de Deus para condenar a humanidade, mas a arca era a salvação de todos aqueles que pudessem crer naquela mensagem. E nós percebemos que apenas uma família foi resgatada e salva e prevaleceu diante do dilúvio. Não é diferente nos dias de hoje. A arca já está pronta, está construindo, e só falta um detalhe: a volta de Cristo. E só falta o segundo detalhe: Deus decretar a porta fechada para que ninguém possa entrar. Porque o que Deus fecha, ninguém abre. Foi o único detalhe que Noé não conseguiu fazer na arca, foi fechar a porta. Esse detalhe ficou para o próprio Deus. E Ele sabe fechar algo de tal forma que ninguém mais possa abrir.
E hoje a arca já está pronta, o dilúvio já está à nossa porta. As tragédias naturais, a violência do mundo, as pandemias se aproximam e as coisas se cumprem diante daquilo que a Bíblia nos apresenta. E muitos não têm ficado atentos ao tempo da oportunidade e têm deixado de servir ao Senhor. Muitos têm se esvaziado da fé, esfriado no amor e têm desistido da caminhada e esquecido do caminho da casa do Senhor. Muitos têm desistido da palavra de Deus, não leem mais a Bíblia e não têm ela mais como regra de fé e prática de sua vida. Muitos já abandonaram o ministério da oração, nem falam mais o ministério do jejum, mas a oração tem sido esquecida plenamente. Em tempos que éramos para ter um coração aquecido, fervido e servindo ao Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa inteligência, com todos os talentos e dons que Deus tem nos dado, quer seja aqueles que nós ouvimos e acabamos de presenciar e adorar o Senhor aqui na casa do Senhor, mas quer seja com aqueles dons naturais que Deus tem nos dado, conforme as profissões e os talentos que Deus tem nos dado para podermos existir e sobreviver na face da terra. Temos gastado muito tempo conosco mesmo e pouco tempo no serviço do Senhor. Pouco tempo no serviço do Senhor. E o tempo da oportunidade está passando, irmãos. O tempo para servir ao Senhor é agora. E quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver o versículo 2 que nos revela algo interessante. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Ou nós podemos, sem medo de errar, dizer que esta família, esta casa, servia ao Senhor com o que eles tinham de melhor e, acima de tudo, com alegria. Se nós olharmos um pouquinho atrás, nas experiências de Marta e Maria e Lázaro com o Senhor Jesus, nós vamos perceber algo interessante. Primeiro, o grande milagre que o Senhor pratica naquele lar, ressuscitando Lázaro. Algo tremendo, poderoso, que só Jesus poderia fazer. Mas também eu quero explorar algo interessante naquele conflito entre Marta e Maria, quando Maria, aos pés do Senhor Jesus, aproveitava o que havia de melhor, segundo a própria palavra do Senhor Jesus. Enquanto Marta desenvolvia o seu trabalho, enquanto ela ficava daqui para lá e chega ao ponto de tentar o Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus mudasse a atitude de Maria, para que Maria pudesse sair dos pés de Cristo e voltasse a fazer o serviço da casa. Ou seja, Marta não estava muito ali animada em trabalhar sozinha, enquanto Maria se deliciava com as palavras do Mestre aos seus pés. Agora, o cenário é diferente. Marta está servindo com alegria. Marta não está mais murmurando. Marta não está mais apontando o dedo para Maria e dizendo: olha, você está na moleza, você somente está nos pés de Cristo. Agora a família está numa harmonia de serviço ao Senhor Jesus, com prazer, com satisfação. E não era apenas o mestre que estava em sua casa. Ali havia mais 12 discípulos, ali havia outras pessoas, havia o Simão que havia recebido o milagre de Cristo, curado de sua enfermidade, havia pessoas que, atraídos pela presença de Jesus, também estavam ali. Ou seja, havia de fato muito serviço, muitas coisas para fazer, e elas colocavam os seus dons e os seus talentos diante do Senhor com alegria e com prazer. Não perder o tempo da oportunidade de servir ao Senhor e deixar para nós hoje uma cena diferenciada daquele primeiro encontro com o Mestre em sua casa. Elas aproveitaram bem a oportunidade. Há 6 dias da morte do Senhor Jesus, há 6 dias daí para frente não viria mais o Senhor Jesus aqui na terra, mas o seu último encontro com Ele em suas casas, em seu lar, foi algo significativo, prazeroso, que nos enche de alegria e dizer que nós precisamos também estar atentos para servir ao Senhor. Quem sabe pela última vez. Quem sabe pela última vez. Nós precisamos olhar para Cristo e nos colocar à disposição dEle para servi-lo em todo o tempo, em todo o momento. Também quando nós olhamos para esse texto, irmãos, quando olhamos o versículo 3 e do versículo 2 ao versículo 3, esses 2 versículos, nós poderíamos até fazer uma divisão teológica dizendo assim, que é aproveitando a oportunidade. E como eles aproveitaram a oportunidade? Elas estavam ali de fato a se doar inteiramente para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, em
todos os pontos da sua vida. E nós vamos aprender a segunda lição que está no versículo 2. Aquele tempo daquela oportunidade, além de servir ao Senhor com alegria, ela vai devolver algo, Maria vai devolver algo valioso que tinha em seu coração. Acompanhe comigo, por favor. Após elas estarem servindo ali no versículo 2, o versículo 3 traz para nós a seguinte narrativa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, munha o quê? Ungiu os pés de quem? E os enxugou com o quê? E encheu-se toda a casa com o quê? Com o bom perfume. Isso nos leva a aprender que o tempo da oportunidade, quando devolvemos o que temos de melhor a Cristo, nós temos no mínimo 2 comportamentos que merecem a observação e uma consequência desse comportamento. Primeiro, quando ela vai aos pés do Senhor Jesus, ela está dizendo assim para o Senhor Jesus: eu sou tua serva, eu sou tua escrava, nada tenho, nada mereço, eu me humilho diante do Senhor. Como o cântico que nós falamos aqui logo no início, aquela letra bonita, eu estou prostrado, derramando diante do Senhor, estou no chão, no pó, reconhecendo a tua grandeza e reconhecendo que sem o Senhor eu não sou nada e eu sou extremamente dependente. Não adianta ter algo valioso, material nas minhas mãos, se eu não tiver Cristo no meu coração, se eu não estiver prostrado, me humilhando aos seus pés todos os dias. Não adianta ganhar o mundo inteiro e não ter o prazer de se curvar diante do Senhor da vida, que é Jesus. Não adianta. E Maria corre diante dos seus aposentos e recolhe um nardo puríssimo, valioso, algo de um valor estimável que, segundo os estudiosos, compreendia 1 ano de salário de uma pessoa comum. 1 ano de salário. 10 vezes mais o valor do que Judas cobrou para trair o Senhor Jesus. Muito mais valioso do que as 30 moedas que Judas recebeu para beijar o Senhor Jesus. Um serviço pecaminoso, um serviço demoníaco, a serviço do inferno. Ele cobra e aquela mulher se humilha e deposita aos pés do Senhor Jesus e lhe dá com amor, com o coração, humilhada diante do Senhor, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo que não é nada diante de Deus. E o que ela tinha de valor extremo, material, ela oferece ao Senhor Jesus. A primeira lição é que ela se humilha. A segunda é que ela não tem nada neste mundo como mais precioso do que Jesus. Quero abrir um parênteses aqui interessante. Hoje a criação é diferente, né? A criação dos filhos. Vocês concordam comigo? É um nhenhenhen com as crianças, não é assim? Eu lembro que uma época, eu fui mexer no armário lá de casa, eu deveria ter uns 8 para 10 anos, e sem querer, irmãos, eu quebrei a caneca preferida do meu pai. Para que eu quebrei sem querer? Papai tinha aquilo como extremamente valioso. E eu sofri por causa daquele acidente. Não foi fácil. Não foi fácil para mim. E acredito que muitos de nós aí, se você passou por isso, você é do grupo de risco, né? Se você teve essa criação semelhante a mim, você faz parte do grupo de risco. Agora, se você tem uma criação Nutella, pode vir para a igreja que você não vai pegar nada, porque você não é do grupo de risco. Porque a nossa criação hoje é muito longe da disciplina. Não estou dizendo espancamento, não. Não estou dizendo humilhar o seu filho em praça pública, dentro do supermercado, espancando, gritando, xingando. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando à luz das Escrituras, a correção, a disciplina, que ainda não foi apagada deste livro, que ainda está valendo e está em vigor. E feliz é o homem e a família que ensina os seus filhos conforme as palavras de Deus. E é interessante que Maria, tendo aquilo como algo extremamente precioso, eu quero que vocês possam imaginar a cena. Ela vendo Jesus, mas sem saber que eram os seus últimos dias aqui na terra.
Ela servindo ao Senhor Jesus com Marta e Lázaro ali, aquela conversa: Senhor, como o Senhor ressuscitou meu irmão, como Tu és o Filho de Deus. Senhor, olha o Simão aqui como está curado, restaurado a sua saúde. E as pessoas chegavam ali, se convenciam, se convertiam. Judeus voltavam convertidos, e os fariseus e os sacerdotes já começavam a maquinar, não mais só matar Jesus, mas também queria matar Lázaro, porque ele era uma fonte de testemunha viva do poder de Deus. Logo ele também teria que ser morto, porque não adiantava matar Jesus e deixar alguém com um testemunho tão forte de que foi à morte, foi sepultado e depois de 4 dias ressuscitou. E aquela família não perdia essa oportunidade de celebrar isso constantemente. Então a família passou a ser também ameaçada pelas autoridades legalistas, farisaicas daquela época. Eu fico pensando, Maria, naquela situação: o que mais eu posso fazer para dizer que Cristo é importante para mim? O que mais eu tenho que lançar, desapropriar, tirar do meu coração para dizer que Ele é o único na minha vida, é o único que faz sentido a minha existência, é a única razão do meu viver. Não está mais num gesto de oração ou de louvor, agora precisa ser de algo prático, visível, material, concreto, aonde as pessoas possam dizer: Maria é louca por Jesus, graças a Deus. Porque foi isso que os discípulos pensaram dela. Ela corre lá dentro e acredita que começa a puxar uma gaveta, outra, uma roupa, e tira: qual que eu vou fazer? E de repente ela se depara com aquele nardo puríssimo, caríssimo, valioso. E quem é mulher sabe que a coisa, quando é boa, a vaidade também aflora. Esse perfume, se a criança quebrar, vai ser difícil, né? Será que eu quebro esse perfume? Valeu uma nota, 1 ano de trabalho? Maria vai lá e abre aquilo, pega com as suas mãos, chega na sala, todo mundo reunido, e quebra. Olha o texto que diz assim: tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, enxugou com os seus cabelos e encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Primeiro, as 2 lições: se humilhou. Segundo, se desprendeu das coisas materiais e ofereceu o melhor que tinha para Jesus, aquilo que tinha no coração e aquilo que existia em suas mãos como algo material. Sabe qual foi a consequência disso? A casa ficou com um aroma espetacular. É interessante como João narra isso como algo precioso e valioso. A casa ali, com muitas pessoas, aquela fragrância de tão boa, de tão importante, tomou conta do ambiente, como aroma suave ao Senhor, como um sacrifício santo e perfeito ao Senhor. A consequência de darmos o melhor para Cristo, tanto no sentido de adoração, quanto no sentido das coisas materiais que Deus tem nos dado, é o resultado que a nossa casa fica perfumada, a nossa igreja fica perfumada, a sua vida fica perfumada. Verdadeiramente nos transformamos em aroma suave e agradável a Deus. Se tivermos que contaminar alguém, vamos contaminar alguém com vida, com prazer, com alegria, não com cheiro de morte, não com odor que as pessoas não conseguem suportar a gente e se afasta da gente, mas pelo contrário, há um aroma tão favorável que atrai as pessoas até nós, porque nós somos a boa fragrância de Cristo e elas percebem Cristo em nós. Abrindo outro parênteses aqui, queridos, eu também não poderia exortar a igreja que hoje nós somos transformados em máquinas de pedir em oração e até fazer sacrifício para que Deus nos dê o melhor para a nossa vida, ou para a minha vida. Eu não sei o que você tem pedido a Deus, mas mais ou menos as nossas orações muitas vezes se traduzem em alguns pedidos materiais. Pedido de emprego, de aumento, pedido da compra de uma casa, de um status social melhor. Deus, eu vou fazer esse vestibular. Ah, Senhor, eu vou amanhã procurar aquele emprego. Ah, Senhor, eu preciso de uma resposta, porque eu preciso melhorar. Nós queremos que Deus nos dê o melhor para a nossa existência na face da terra.
Muitas vezes estamos enfermos e clamamos ao Senhor de forma tremenda e intensa. E convidamos todos os homens e mulheres de oração, a igreja em peso, para que também nos ajude em oração, para que Deus venha e opere um milagre. Nos tire da beira da morte. Pedimos coisas valiosas, quer seja para o meu corpo, para que eu continue caminhando, para que eu continue trabalhando, para que eu continue alimentando minha família, para que eu continue sendo útil para minha mãe, para minha avó, para o meu titio, para que eu continue, como vou dizer assim, realizando os meus sonhos e os meus desejos. Mas muitas vezes não devolvemos o que temos de precioso para Cristo. Para pedir somos bons demais. E fazemos todo e qualquer sacrifício, mas para devolver o que temos de melhor, meu irmão, é atravessar o oceano com um sorrisal na mão, e quando você chega do outro lado, ele não derreteu. Enquanto Deus quer a nossa total fidelidade e entendimento que tudo é dele, e devemos devolver o que temos de melhor para ele. Quer seja os meus dons e talentos, quer seja naquilo que eu tenho de material, nos dízimos, nas ofertas, na ajuda ao próximo, aos pobres, naqueles que necessitam do meu talento, que um dia eu tiro 1 hora ou 2 horas, ou um dia, quem sabe, um final de semana, para ir lá servir aqueles que precisam daquela especialidade, daquele talento que eu tenho, sem desejar nada em troca. O tempo que nós temos tido para Cristo, irmãos, e achamos que é o melhor, é aquela 1h30 de domingo, quando nós sentamos na escola dominical e no culto à noite. Ou aquela 1 hora no culto do meio de semana para uma oração. O restante do nosso tempo é dedicado muitas vezes para nós mesmos. E quando damos um tempo para Cristo é o pior tempo, chegamos cansados, chegamos com pressa, chegamos sem intenção de se preocupar com o próximo, com alguém da igreja. Temos 1 hora marcada com a nossa cama, com o nosso programa, com a nossa pizza, ou seja lá o que for que nós temos, e não temos mais aquele compromisso de nos concentrar nas coisas de Deus e saber que nós somos luz do mundo, sal da terra, e aonde nós estamos presentes é para fazer com que Deus se apresente às pessoas através da nossa vida. Então eu tenho que me dar o melhor em todo o tempo para Cristo, e não a sobra do meu tempo, ou a sobra daquilo que eu sei fazer, e se der para fazer eu estarei lá. Marta, Maria e Lázaro deram o melhor para Cristo e receberam o melhor, a ressurreição de Lázaro. Como é que é interessante esse trabalho de Cristo na nossa vida, né? Por que Deus opera para alguns milagres tremendos e para outros não? É porque além do Senhor conhecer o meu coração de hoje, Deus também conhece o meu coração do amanhã. Deus sabia que se ressuscitasse Lázaro, ele seria um instrumento para a glória de Deus em todo o tempo. Seria uma família de referência do cristianismo, de Jesus em todo o tempo. Então verdadeiramente merecia um milagre digno do poder de Deus, da glória de Deus, da misericórdia de Deus, porque eles saberiam honrar a Deus pelo que recebeu de Deus. E muitas vezes somos abençoados por Deus, sequer fazemos um culto de ações de graça. E continuamos na oração sem perceber, me dá mais, me dá mais. Que nem o provérbio diz, né? A sanguessuga, dá. Mas devolver nada. Muitos têm perdido o tempo da oportunidade de devolver para Deus o melhor, o mais precioso que Deus tem te dado todos os dias. Mas não se preocupe não. Um dia aquele que sabe de todas as coisas se apresentará diante de nós. E como nós lemos no resumo da palavra de Deus, que esta palavra, que está no versículo 48, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então está aqui nas minhas mãos e na sua mão. O que será referência para o julgamento daqueles que estão ouvindo, estão vendo, mas não estão crendo e nem colocando em prática os ensinamentos de Jesus.
Por último, querido, eu gostaria de trazer para nós o tempo da oportunidade. Eu falei que no início, o versículo 1 apresenta o tempo cronológico desta reunião de Jesus com aquela família. E falei que até o versículo 3, poderíamos dizer que aproveitando bem a oportunidade. No versículo 4 e 6, nós mencionamos que é perdendo a oportunidade. Foi quando Judas Iscariote, dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não deu aos pobres? E o versículo 6 esclarece de forma tremenda por que ele perdeu a oportunidade. Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela lançava. Isso é perder a oportunidade. Está tão perto de Deus e cuidando de algo extremamente valioso para a manutenção do reino de Deus e daqueles que serviam a Deus, pensando só em si mesmo, e ainda por cima roubando, e achando que Jesus não sabia disso, e achando que Deus não estava percebendo esta falta grave dele, da sua atitude, e ainda querendo ser um falso moralista diante dos demais discípulos, dizendo: poderíamos doar aos pobres. E quantos hoje utilizam os pobres para ter um degrau de riqueza na vida pessoal? Quantos que dizem e atraem as pessoas em nome dos pobres, hoje anda de limusine, de jatinho, tem fazenda, tem carros, aproveitando da boa fé de muitas pessoas e sendo verdadeiros falsos profetas nos dias presentes. Assim era Judas. Pegava os pobres para referendar o seu pecado, para justificar o seu pecado. E muitos também têm feito disso, achando que entregar uma cesta básica ao pobre, os seus pecados estão perdoados. Muitos acham que se der uma esmola na esquina, já tem 100 anos de perdão dos seus pecados. Usam os pobres para tentar assimilar no seu coração uma falsa convicção que tem caminhado nas boas obras e tem praticado a palavra de Deus, logo ele tem o seu lugar seguro nos céus. Engano, querido. Judas estava aqui testemunhando as boas obras, mas longe de viver intensamente o amor a Cristo e ao próximo, mas pensava somente em si mesmo e se promover na sua vaidade diante dos demais discípulos, esquecendo ele que Deus conhece profundamente o nosso coração, as nossas verdadeiras intenções. Como eu falei no início, muitos milagres Deus realiza na vida de algumas pessoas, como realizou na vida de Lázaro, daquela família, porque conhecia o seu coração também no dia de amanhã. E tem muitas coisas que nós hoje fazemos, que Deus conhece a realidade de por que fazemos hoje, e sabe por que e aonde queremos chegar no amanhã, na prática daquilo que estamos colocando diante do próximo. Deus sabe o porquê de todas as coisas. Então esse verso do 4 ao 6, eu classifico como perda de oportunidade. Tão perto de Deus, mas tão longe da salvação. E eu quero encerrar trazendo também sobre esse tema, o tempo da oportunidade. A questão lá do versículo 1, faltava apenas 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. E nós já falamos que era certamente a última semana de Jesus na terra. A família de Marta e Maria e Lázaro aproveitaram ao máximo a oportunidade de servir ao Senhor. Para nós, o tempo da oportunidade, irmãos, é agora. Nós vivemos verdadeiramente, literalmente, os últimos dias da humanidade, se não for o último dia da minha existência. Eu gostaria muito hoje de ter uma certeza no meu coração do amanhã, e talvez tranquilizar toda a igreja, e talvez tranquilizar cada coração aqui presente, dizendo assim: não esquente com o seu presente, porque você tem muito tempo ainda para ter outra oportunidade de servir ao Senhor em todo o tempo.
de oferecer o que você tem de melhor no seu coração e na sua vida para Jesus. Quem dera eu pudesse hoje sair com esse discurso e falar com você: olha, fique do jeito que você está, faça o que você está fazendo hoje, continue no mesmo propósito no seu coração, porque você terá outras e outras oportunidades. Mas eu quero te dizer uma verdade: eu não tenho esse poder e nem essa revelação no meu coração. O que eu tenho, que a palavra nos revela, que o tempo do fim está mais próximo do que nós imaginamos. Mesmo o mundo cheirando morte, as pessoas têm negado a vida que é Jesus, daquele que anuncia vida e salvação. Versículo 8: porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. E o Jesus está falando: eu vou partir, vai acabar a minha presença. E lá o versículo 50 diz assim: e sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo com o Pai, tem me dito, assim falo. Jesus está dizendo: é isso que vai acontecer, eu prego vida. E muitos têm resistido a esta pregação, a esta ênfase do Senhor Jesus, para que as pessoas possam crer nele. O Evangelho de João é extremamente claro nisso, para que todos possam crer em Cristo, e crendo em Cristo, testemunhar dele em todo o tempo, que é o ponto central deste livro para nós. Porque ele está à porta, está perto de chegar. E muitos têm se esquecido desta verdade. Deitamos no nosso leito como se fôssemos viver mais 100 anos, 200 anos. Deitamos no nosso leito como se o dia de amanhã será extremamente favorável para nós, sem nos preocupar com o deserto da nossa existência. Temos em nós mesmos uma bússola de existência, um GPS extremamente ligado, mas com informações erradas, como acontece muitas vezes na vida secular, quando alguém, principalmente nas grandes cidades, bota no GPS e leva lá para uma favela, e lá são assaltados, muitos são mortos, porque confiaram no instrumento. E muitas pessoas estão confiando no instrumento do seu coração, no instrumento da sua mente, no instrumento da sua habilidade, no instrumento do seu poder social e no seu poder financeiro da face da terra, e esquecendo de se firmar em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, acreditando que o fim está próximo e precisamos ter azeite suficiente na nossa lâmpada para que quando ele passar, possamos prosseguir com ele para a eternidade. E eu quero fechar esse estudo e essa palavra desta noite dizendo exatamente isso para você, meu querido. Esse tempo se aproxima. A arca já está pronta. O dilúvio já está à porta. E só falta um gesto de Deus, fechar a porta. E trazendo para a instrução do Senhor Jesus, na sua parábola das 10 virgens, onde 5 eram prudentes, 5 nécias, onde todas elas estavam no mesmo ponto, no mesmo lugar, aguardando a volta de Cristo, achando que todas estariam bem com o Senhor Jesus. Mas algo deu errado. Deu errado porque 5 não se prepararam adequadamente para aguardar o noivo. Não levaram azeite suficiente. E eu destaco 2 situações na volta de Cristo. Quer seja no final da minha existência, ou quer seja naquele dia glorioso que já está agendado por Deus para o Senhor Jesus voltar, definitivamente. Lembre-se disso. Ninguém poderá te resgatar na última hora. Por mais que você esteja perto de alguém que ora a vida inteira para você, por você, a sua mãe, seu pai, um presbítero, irmão, irmã, se você não tiver o seu azeite, você não terá chance de subir aos céus com o Senhor Deus. Nenhum ser humano, nenhuma pessoa visível aos nossos olhos que já existiu ou que venha a existir, poderá na última hora te estender a mão para você e te levar junto na carruagem celestial. Se você não tiver o seu azeite suficiente, ninguém poderá te dar uma gota do azeite que tem para te favorecer. Ou você tem o seu azeite e caminha a eternidade com o Senhor Jesus, ou você não tem o seu azeite e perde o tempo da oportunidade de tê-lo o suficiente para aguardar a espera do Senhor Jesus, porque Ele vem. Ninguém poderá te emprestar algo no dia da volta de Cristo.
O tempo se findou para as oportunidades. E o tempo da oportunidade ainda continua sendo o hoje, o agora, o presente. Porque Jesus está falando isso para nós. Igreja do Deus vivo, sirva ao Senhor com toda a sua casa. Sirva ao Senhor com alegria. Se apresente do Senhor todos os dias, crendo que Ele está bem perto de ti e que o fim se aproxima. Igreja do Deus vivo, devolva o seu melhor para Jesus, o melhor que está no seu coração, se humilhe diante dEle, adore o Espírito em verdade, reconheça que o Senhor Jesus te chamou para ser sacerdote dEle aqui na terra, é embaixador do reino aqui na terra. Reconheça que você é valoroso aos olhos de Cristo, que você é precioso e nós precisamos dar o que nós temos de melhor para Cristo, porque Deus nos deu o que Ele tinha de melhor e tem no céu, que é o próprio Filho Jesus, por mim e por você. O que nós fizermos para Cristo não será novidade nenhuma para Cristo, porque Ele já tem feito por nós tudo, mas será de grande valor para sermos testemunhas vivas de um Cristo vivo e ressurreto, para que as pessoas através de nós creiam verdadeiramente que Ele vive e reina. É através de nós, da igreja. Então, igreja do Deus vivo, devolva o seu melhor para Jesus, seus dons e talentos, o que há de precioso, não dê migalhas, não dê resto nem sobra, dê o seu melhor, devolva ao Senhor o que você tem de melhor, e você vai ver o bom aroma da sua casa, da sua vida, e como Cristo vai ficar à vontade perto de você, porque você exala o bom perfume de Cristo. E se Cristo estiver perto de você, dentro da sua casa, na sua vida, meu irmão, se você me permite, eu vou falar, o barco vai muito bem. Você navega muito bem. Pode vir a tempestade, que eu prefiro Jesus dormindo no meu barco do que Ele acordado longe do meu barco. Que Ele durma ali junto comigo, do que Ele estar acordado longe da minha presença, tampando os ouvidos para o meu pedido de socorro, fechando os olhos para a minha aflição. Igreja do Deus vivo, sirva ao Senhor com intensidade, porque o dia está próximo, e não perca o tempo da oportunidade. O tempo da oportunidade é hoje, então testemunhe de Cristo para todos. Começa dentro de sua casa, comece aos seus vizinhos, comece com seus colegas de trabalho, comece com o seu irmão da igreja que está capengando, está caminhando, cambaleando para a morte e não percebeu ainda. Seja você instrumento de resgate dessas vidas. Seja você aquela mão estendida àqueles que hoje perderam a fé, se esfriaram, rejeitaram o primeiro amor e precisam voltar. Não vire as costas para essas pessoas, elas são carentes da graça de Deus. Ore, interceda, mas faça algo. Saia do seu lugar, levante, como dizíamos antigamente, saia do seu quadrado e invada o quadrado do próximo, em amor, na unção, e abra os seus olhos para que creia na palavra de Deus. Não ignore aqueles que já estiveram conosco e que aos nossos olhos parece que perderam a oportunidade, porque a nossa função é resgatá-lo. Há ovelhas que precisam ser reconduzidas aos apriscos, mesmo que estejam machucadas, mesmo que estejam envergonhadas, mesmo que estejam rejeitadas, nós precisamos trazê-los de volta. E aqueles que nunca estiveram conosco, precisam ouvir da nossa vida, da nossa existência, a palavra de Cristo, a palavra salvadora. Então, igreja do Deus vivo, sirva ao Senhor, devolva o seu melhor, não perca o tempo da oportunidade para testemunhar de um Cristo que vive e reina para todos sempre. Amém. Glórias a Deus.